Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Meu nome é Correria, apoiado pela Philips Áudio e Vídeo. Acesse loja.philips.com.br e conheça a linha completa. De fones de ouvido a caixas Bluetooth e TVs, uma experiência de som e imagem com a tradição que você já conhece. Philips Áudio e Vídeo. Viva o mundo sem interferências. Para você nos acompanhar nas redes sociais, é só ir no Twitter ou no Instagram, @meunomecorreria. Ou então, para assistir esse e outros episódios do Meu Nome é Correria, é só acessar o site www.meunomeecorreria.com.br. Nosso convidado de hoje é jornalista, escritor, empresário, influenciador. Você pode conhecê-lo por Mark Twill, mas pode chamá-lo também de Correria. Mark Twill! Que alegria! Alegria ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a você. Você sabe que é importante registrar em vídeo e em áudio, porque como toda a família é fã sua, e a gente acompanha desde que você tinha um cabelo comprido, lembra aquele cabelo comprido, um pouco curly? Faz um tempo, né? Mas a gente então vai registrar esse momento para poder mostrar para minha irmã, para minha família toda e nunca mais esquecer. Então, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço, querido. Muito obrigado mesmo. Bom, jornalista, radialista, empresário, influenciador, fundador de uma agência de comunicação, escreve em jornal, em revista, faz palestra, tem um monte de atividades. Como é que você se define, então, Mark Twill, já que você está trabalhando aí em tantas frentes? Um pagador de boletos. Né? Se você trabalha com tudo isso, sinal que você tem muito boleto para pagar. Olha, Cazé, é assim... por muito tempo eu fiquei com uma dificuldade de me rotular. Primeiro porque eu não gosto. Então, fui muito tempo jornalista de redação, radialista. Mas é que no começo a gente quer, não quer? A gente quer, assim, quando a gente não sabe ainda o que a gente é, fica e procurando. A gente não descobriu ainda que a gente nunca vai saber de fato o que a gente vai ser. E quando a gente amadurece, claro, e quando amadurece você fica tentando ali encontrar. E também muda, né, Cazé? Acho que pela primeira vez a gente tem a oportunidade de ter muitos talentos colocados à mesa, fazer coisas diferentes. Tem até um nome para isso, geração slash ou geração barra. Então eu sou o Cazé, pai de família, barra apresentador, barra namorado, barra triatleta. Enfim, você pode ser muita coisa, igual a Barbie, né? Você pode aquilo que você quiser. Então, hoje eu me defino como estrategista de comunicação para marcas, para empresas e para pessoas. Faço comunicação P2P, um educador para comunicação, porque eu dou aula e faço alguns trabalhos de treinamento, e talvez um creator, que eu não falo creator, eu falo um conteudista. Sou um pouco mais old school nesse sentido. E como é que, assim, muitas pessoas que estão nos assistindo estão nesse corre também de descobrir qual é o corre. Né? Você está fazendo um monte de coisa, putz, mas será que é isso, será que é aquilo e tal? Como é que você se descobriu um estrategista de comunicação? Como é que foi isso? Puxa vida, você sabe que a minha vida teve um turning point, teve uma grande mudança quando eu tinha 42 anos. A minha vida começou, entre aspas, pelo menos digital aos 42. Sempre trabalhei muito. E é engraçado que hoje eu olho para trás e começo a ver que eu sempre fiz mais ou menos a mesma coisa. Eu dizia muito que meu grande tesão era a mudança. E, na verdade, não é. Meu grande tesão é o desafio. Eu sempre me desafiei muito. Então, eu comecei a trabalhar em jornal muito tempo depois. Mas, na verdade, eu iniciei no jornal escrevendo artigo para uma seção do Estadão chamada Cola. Eu tinha 18 anos e eu mandava artigos para eles contra o racismo, contra a xenofobia. Eu escrevia uns artigos assim para a época, que são coisas que eu falo até hoje. Então, 30 anos atrás, era ainda em papel, mas eu já tinha uma verve. Eu descobri que o jornalismo podia ampliar a minha fala e podia ampliar as coisas que eu dizia. Isso, estou falando de 30 anos atrás. Fiz faculdade, entrei, trabalhei na Jovem Pan, depois trabalhei no Jornal da Tarde, 8 anos, Band News, o caminho normal, o caminho da roça, para um jornalista de redação, que a gente chama de hard news. Em 2010, eu saí para montar a minha agência. Mas, de novo, mais um desafio, trabalhar por conta própria, tudo maravilhoso, até que em 2015 eu comecei de novo a sentir aquela coceira de fazer algo autoral. Algo que eu pudesse colocar o meu nome e a minha característica, convidar as pessoas que eu gosto. E eu não sabia muito como fazer isso. Comecei a escrever no LinkedIn. E o LinkedIn começou a pensar esses artigos e viralizar por conta própria. Eles tinham ali uma página em que eles viralizavam os artigos de conteudistas. E eu comecei a perceber que eu poderia ter voz não estando numa grande empresa.
Eu poderia ser o Mark Tawil, e não o Mark da Jovem Pan, ou da Band News, ou, enfim, de qualquer outra empresa. Aquilo me deu força, e aquilo me deu, acima de tudo, autoconfiança. Porque a gente vai sendo massacrado ao longo dos anos, né? Ou por chefes ruins, ou por empresas ruins que vão dizendo você não serve, você é inseguro, você é isso, você é aquilo. Quando eu percebi que eu poderia ter uma voz e que as pessoas gostavam de mim não pelo que eu fazia, mas por quem eu era, eu acelerei esse passo. Comecei a escrever mais, comecei a me projetar mais com 42 anos. No final do ano teve uma lista chamada LinkedIn Top Voices e eu fui eleito número 1. Ali a minha vida mudou. Isso foi em 2016. Dezembro de 2016. Foi quando a gente se conheceu, você e eu, lá no ADOS. Por quê? Porque eu comecei a poder ter uma certa projeção que eu nunca tive e comecei a abraçar causas. ADOS, Instituto de Reintegração do Refugiado, você é conselheiro. Sim. Eu também. A gente se conheceu lá, mas o que eu quero dizer com isso? Eu comecei a ter projeção e a oportunidade de falar de temas, conhecer pessoas, ser percebido como alguém que tinha algo a dizer, de 2016 para cá. E desde lá, eu fui batendo em portas e eu fui me desafiando e fazendo as minhas correrias para coisas que eu gostava. Com mais projeção, não estou falando mais dinheiro, mais projeção. Você tem oportunidades diferentes, você bate em portas. Você mais sente, influência, né, sim. Com poder para transformar Exato. pessoas, transformar estruturas. Exato. Você tem mais, como se fosse um amplificador, como esse da Philips, está aqui com a gente. E por que você escolheu o LinkedIn? De todas as redes sociais disponíveis, você acabou escolhendo o LinkedIn. Puxa. Por que você fez essa escolha? É engraçado, porque o LinkedIn era uma espécie de Badu, né? Você recebia, te adicionou no LinkedIn. Você nem sabia o que era, eu não sabia. Anos, né? Não sei quem lá te adicionou no LinkedIn. O que é esse LinkedIn? E aí minha mulher, Elisa, falou, por que você não entra no LinkedIn? Tinha mesmo um fit. Eu gosto desse mundo B2B, mundo empresarial, essa conversa que às vezes o pessoal do Twitter foge, eu gosto, né? Essa conversa de ouvir o coach, de, né, esses quotes, essas frases e tal. Eu sempre gostei. Quando eu comecei a perceber que eu poderia ter uma voz e que essa voz reverberava entre um público que é um público, mais empresa do que um público mais humor, ou um público mais visual, que é a questão do Instagram e do próprio Twitter, eu gostei. E aí eu senti que as conversas que eu tinha, que misturavam um pouco de autoconhecimento, um pouco de vivência, um pouco de humor, mas acima de tudo uma visão particular que colava, porque as pessoas precisam gostar, né? Senão você prega no deserto. Eu senti que ali poderia ser um lugar meu. E também era um lugar meio oceano azul, assim. Ele não estava no sangue dos tubarões, como em qualquer rede. E eu comecei a meio que navegar entre poucos. Deu certo e eu fui ficando. Uhum. Você fez um caminho, por exemplo, você já tinha uma agência de comunicação e você começou a construir, vamos dizer, a sua persona digital. Tem muitas pessoas que já têm uma profissão, já se sentem consolidadas também e eventualmente gostariam também de ter essa voz, uma voz mais presente, seja em qual canal for. Que tipo de conselho você daria para essas pessoas? Porque é um equilíbrio bastante difícil, não é? Eu imagino. Você tem já um negócio que você já precisa tocar. Como é que você consegue tocar o Tawil, pessoa jurídica, e o Tawil, pessoa física, nas redes sociais sem embananar? Já embananou. Já embananou? Já embananou. E é assim mesmo, não tem que se preocupar. Eu tive que parar, Cazé, eu tive que fazer uma escolha em julho do ano passado. Por muito tempo, eu consegui meio que levar os dois. Aí que eu percebi. Primeiro tem uma questão. A minha agência chamava Dialogue, durante muito tempo. Aí eu decidi transformar o nome dela para Tawil Comunicação em 2016. Nunca foi uma agência grande, mas era uma agência séria e boa. Então, a gente foi número 1 Great Place to Work, com 5 pessoas, faz parte do Sistema B até hoje. Então, ela é séria, mas quando teve a pandemia, eu comecei a perder cliente. E tem umas questões aí no meio. Primeiro que eu não tinha sócio, então não tinha ninguém, entre aspas, para me ajudar. Eu estava sozinho. Depois, isso que você citou, eu ter que ter uma persona CPF e uma outra CNPJ que se misturava, o cliente começou a perceber o seguinte, puxa, ele atende a gente aqui, mas acho que ele é mais feliz dando palestra, dando treinamento, aparecendo como top voice. Não conseguiu esconder. Não conseguia esconder. O colaborador percebia. E mais do que isso, quando você tem um nome dado ao negócio, a pessoa quer você. Sim. Então, eu quero fazer reunião com o Mark, porque eu vou fazer reunião com o Diego ou a Larissa, entende? Então, eu era demandado. E por muito tempo, eu trabalhei em 3 vertentes. Porque eu fui chamado para a Rádio Globo, eu voltei para a imprensa em 2018, convidado para a Rádio Globo, e nesse convite era às 6 da manhã. Então, eu acordava às 4, trabalhava das 6 às 8.
Eu amo rádio, então não ia dizer não. Mas eu trabalhava das 6 às 8, fazia as outras coisas e durante o dia agência. Então eu dormia meia-noite, além de ser pai de 2 startups e de um vira-lata e ter uma esposa brava. Então era muita coisa, era muita correria. Quando teve a Covid e eu comecei a perder cliente, eu falei, bom, agora é a hora. Eu prometi que eu não ia mandar ninguém embora e não mandei. Éramos 6, como dizia a novela. Hoje eu não tenho, eu trabalho muito por freela e tal. Mas nesse 1 ano e pouco, nesses 16 meses de pandemia, o que eu senti é que realmente eu precisava não demitir o cliente, mas eu precisava não aceitar mais, dar um passo para trás para dar outros para frente. E aí aconteceu uma coisa que eu não sei se você já sentiu, mas teve uma onda de lives. Oh. Deus me live. A gente sentiu. Você sentiu? A internet inteira. Assim, a curva de lives não tinha baixado. E eu não era chamado para nenhuma, Cazé. Zero. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. A vida inteira eu convidei gente, levantei a bola dos outros, puta, sempre fui legal. Ninguém me chamava. Falei, fudeu, né? Quem sou eu? E aí que eu saquei que tinha uma coisa. Eu não tinha este rótulo que a gente comentou no começo, nem de estrategista, nem de conteudista, de nada. As pessoas me viam como um corpo ali, um ser legal, gosto, mas eu não sei o que ele faz. Eu não tinha isso. E esse envelope me fez muita falta no início, especialmente no início da pandemia. Porque com a agência perdendo clientes e eu, de um lado, fazendo o que eu estava fazendo, mas sem envelope, falei, puxa, o que eu faço? E aí que eu apostei... Quando você fala envelope, é tipo embalagem? Embalagem. Então, por exemplo, quando eu falo do Cazé, as pessoas sabem o que o Cazé faz. Você é um conteudista, você é um apresentador, você é um radialista, você é um homem de televisão, agora um homem de YouTube e por aí vai. As pessoas sabem. Eu quero convidar alguém para fazer o que você faz, eu sei que o Cazé é um deles. Eu não tinha. As pessoas gostavam de mim, eu falava, bom, mas chamar para falar o quê? Para fazer o quê? Ele fala do quê? Porque eu estava sempre no outro lado levantando a bola da pessoa. Eu não era um cara que emitia algum tipo de conteúdo. Uhum. E eu não tive isso. Então, no começo da pandemia, eu sofri muito. E aí que eu decidi, eu tive a morte do meu pai, por Covid, em março de 2020. A gente voltou da França, infectado. E naquele tempo que eu tive tantas perdas, tantas derrotas, eu falei, eu vou ressignificar. Decidi não mandar embora ninguém da agência, mas também decidi não mais pegar cliente. E os clientes perdendo dinheiro por lado deles foram saindo da agência. E as pessoas estavam livres para ir para outros lugares. Que foi o que aconteceu. E aí eu decidi abraçar alguns temas. Eu decidi colocar rótulo em mim. Eu decidi colocar um envelope, uma embalagem para, bom, preciso me vender. E aí eu comecei a escrever palestras, temas, comecei a fazer treinamentos e comecei a abraçar o tema da comunicação como um todo e das carreiras também. E aí, pouco a pouco, as pessoas começaram a linkar, bom, ele fala disso, ele escreve sobre aquilo, eu posso chamar ele para trazer um pouco esse tema, essa visão de mundo. Foi aí que eu comecei a entrar como um estrategista de comunicação e também de carreira, entre outros temas, e ser chamado como o Mark Tawil, e não a Tawil Comunicação. Uhum. Porque eu nunca tive essa transferência. Por mais projeção que eu tivesse, a sensação que eu tinha é que ter muito seguidor na rede social, e eu tenho 500 mil no LinkedIn, é que nem ser rico no banco imobiliário. Não dá para descontar? Não dá, não traz. E aí eu falei, bom, eu preciso botar comida na mesa, o que eu faço? E aí começou uma outra história, e eu estou muito feliz, porque eu acho que eu consegui, num tempo até rápido, ressignificar muita Super coisa rápido, e me posicionar bem. Mas é um trabalho, Cazé, você sabe disso. Quando as pessoas te falam assim, Cazé, ligou a câmera, ligou o microfone, cara, você fala em 10 minutos você está pronto. Aí você fala, não, são 30 anos e 10 minutos. É mais ou menos o meu caso, né? A gente é contemporâneo. Então, as pessoas falam, puta, mas você escreve muito rápido, você fala bem. Eu falo, sim, são 25 anos e 15 minutos para fazer esse texto que você viu. Você recentemente disse numa entrevista que você achava que as empresas tinham que deixar de disputarem o lugar para serem as melhores do mundo, mas que deveriam ser as melhores para o mundo. É um artifício dialético, aqui, né, retórico, vamos dizer assim, de desconstrução. Que outras desconstruções corporativas você tem aí na sua manga? Tem um monte. Essa daí eu tomei emprestado do Sistema B, que é um movimento de empresas melhores para o mundo. Então elas têm uma característica, é um selo, né, Sistema Sim. B, e eles têm uma característica, ou seja, de ver a empresa tem equidade racial, equidade de gênero, tem mulher no board, ela ajuda o pequeno produtor, a tua empresa, quando ela vai para a rua, ela realmente está preocupada em ter um salário
50, 70 vezes entre o topo e o mínimo, ou ter uma diferença salarial menor. É uma empresa melhor para o mundo, não necessariamente do mundo. Eu tenho algumas frases que eu uso assim. Uma delas é: trate o outro como o outro gostaria de ser tratado. Então, assim, por que eu tenho que tratar o outro como eu gostaria? Tá errado. E as empresas ainda têm essa mania do tamanho único, né? Como em inglês, one size fits all. Tá errado. As pessoas são únicas, são muitos CPFs para um só CNPJ. E a gente tem que individualizar. Então esse é um exercício que as empresas têm feito um pouco mais, nem todas, mas elas ainda tratam as pessoas como números ou em bojo, assim, o que é ruim. Então, quando eu falo trata o outro como o outro gostaria de ser tratado, eu estou dizendo que cada ser humano importa como ele é, com as barras que ele tem e as dificuldades também. E essa pandemia, mais do que nunca, demonstrou isso. Outra frase que eu gosto e uso é: às vezes a grama do vizinho é mais verde porque é falsa. Então a gente tem essa mania de achar que, puxa, a vida do outro é maravilhosa, né? E isso cria um monte de acrônimos. Então, por exemplo, um acrônimo que ficou muito famoso nessa pandemia, inicialmente, foi o FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, o medo de perder alguma coisa. Aí, com o tempo, falou, putz, cara, que alegria, né? Eu tô fora disso. JOMO, Joy of Missing Out, me tira fora dessa. Depois criou-se o FOPO, Fear of Posting Out. Puta, morreu Paulo Gustavo, eu não tô falando nada. Meu Deus, eu preciso postar. Depois se criou o JOPO, né? Joy of Posting Out. E agora se criou o FORTO. Você sabe o que é o FORTO? Fear of Returning to Office. Uma coisa assim, o medo de voltar a trabalhar no escritório. Então, o mundo, Cazé, ele vai mudando e as empresas têm que perceber e mudar junto. Elas têm que se adequar, elas têm que falar a língua das pessoas. As pessoas estão machucadas, preocupadas, com pouca perspectiva e, acima de tudo, eu acho que tem uma transformação muito grande nessa década quando a gente fala em carreira e relacionamento. E a empresa que não sacar isso, a empresa que não pensar na saúde mental do colaborador, na preocupação com a mulher que está grávida, na questão racial, na questão LGBTQIA+, entre outras, na questão de mulheres no board, é uma empresa que vai ficar para trás. Porque as novas gerações não aceitam mais isso. E a gente está vivendo hoje 6 gerações no mercado de trabalho. Silent Generation, que é a geração do Joe Biden e do Abílio Diniz, nossos pais, que nasceram entre 35 e 45. Baby Boomer, 45. X, que é a nossa. Y, Elisa, minha mulher, 40 anos. Millennial, galera aqui do estúdio. E Z, 20 anos para cá, nasceu em 2000. Tem a geração Alpha, que é essa nova, de 2010 para cá, mas essa não trabalha. Então, Silent, Baby Boomer, X, Y, Millennial e Z. 6 gerações trabalhando juntas no mesmo mercado é um caldo. E a gente vai ter que aprender a comunicar com eles e extrair o melhor de cada um. E pela primeira vez as pesquisas mostram que, por incrível que pareça, apesar desse caldo ainda ser muito, né, as gerações estão cada vez mais próximas. Então eu fiz minhas tatuagens depois dos 40 anos. E tem um monte de gente nova com alma velha. Uhum. Você fez essas tatuagens agora, já recentemente, foi? Puta, eu fiz várias. Eu fiz todas depois. Isso aqui sabe como chama? Mãe judia. Como minha mãe não deixava eu ter tatuagem, quando eu me casei minha mulher deixou, então eu comecei a fazer. Eu devo ter umas 16. 16? E já tem um plano já, assim? Você quer cobrir, fechar o corpo todo? Ah, não tenho. Até porque eu nem tenho corpo para isso, né? Com esse corpo aqui, se eu fechar o corpo todo, eu vou parecer um... Não. Eu fui fazendo e você sabe que engraçado? Eu tenho 2 filhos pequenos que quando eu ando na rua com eles, perguntam se são meus netos, eu falo que sim. As pessoas, nossa, que avô jovem. E eles falam que eles não gostam. Então é uma coisa, acho que é um tesão recolhido mesmo da minha idade, de ir fazendo uma coisa. Mas eu faço, o bom de fazer tatuagem e o bom de fazer algum sucesso, entre aspas, velho ou mais velho, é que você erra menos. Eu errei muito menos virando top voice aos 40 anos do que virando aos 30. Porque eu acho que o poder muito concentrado ou a visibilidade concentrada em alguém de 30 anos ou de 20 faz com que essa pessoa erre mais. E no mundo hoje de cancelamento ou no mundo hoje de expose, as pessoas esquecem menos das cagadas que você fez. Então, o que eu quero dizer com isso? As tatuagens que eu faço hoje, provavelmente daqui a 20, 30 anos, quando eu tiver 70 e pouco, eu não vou me arrepender tanto quanto se eu tivesse com 20. Você voltou à questão de ser um top voice no LinkedIn. Como é que é lidar com a responsabilidade disso também, né? De, assim, você falou, você tem 500 mil de pessoas seguindo você, 500 mil de pessoas que esperam um post seu para falar disso ou daquilo. Como é que você
convive com essa pressão e como é que você se prepara para entregar o que o público espera de você? Maravilhoso, né? Que você está me entrevistando aqui. Eu estou sendo entrevistado por um cara que eu gosto, admiro, um cara que faz parte da minha vida. E você fala assim, 500 mil como se fosse a Juliette com 32 milhões, né? Cara, é assim. Acho que tudo vem de acordo com as consequências que você imagina que podem acontecer. Ou seja, pensar 15 segundos, pensar meio minuto. Hoje em dia, diferentemente de 5 anos atrás, eu tenho mais responsabilidade e o público também já tem os seus vieses, né? Hoje você posta qualquer coisa, as pessoas não têm esse respeito de, nossa, ele é um top voice, ou puxa, ele ponderou para escrever isso. Ela fala o que ela quiser e tá tudo bem. Mas nesse falar o que quer, a gente tem uma linguagem muito agressiva nas redes sociais. E essa linguagem agressiva chegou ao LinkedIn. Não é que o LinkedIn está isento disso. Tem gente que xingando. Ontem ou anteontem eu fiz um post sobre governo, dei a minha opinião sem xingar e tomei uma saraivada de xingamentos. Ou seja, são pessoas que estão trabalhando, muitas de carteira assinada, que estão representando suas empresas numa rede social, vida pública, onde estão os amigos, os colegas de trabalho, o ex-chefe, o futuro chefe, e mesmo assim ela fala um monte de palavrão, acreditando que ninguém vai ver. Ou seja, as pessoas perderam a medida. O que eu faço é trabalhar para não perder a minha medida, porque tem algo chamado print. E o print, ele é muito cruel, porque a pessoa printa e leva para o WhatsApp e nunca mais sai. Sabendo disso, hoje eu penso 10 vezes para não fechar portas, porque eu sei que qualquer comentário meu, tenha eu 1, 2 ou 1 milhão de seguidores, vai ter o mesmo efeito. E as pessoas acreditam que isso não existe. Ah, eu tenho menos seguidor, vou me queimar menos. Não é verdade. Se você tiver 2 seguidores, mas forem seus 2 futuros chefes, você não vai arrumar um emprego. E para isso as pessoas lembram. O recrutador, ele costuma brincar dizendo o seguinte, as pessoas são contratadas pelo LinkedIn e demitidas pelo Facebook. Porque no Facebook o cara acha que pode brigar com a família que ninguém vai ver. E não é verdade. A timeline hoje, por mais fechada que ela seja, ela é printada por alguém. E ela é levada para algum lugar. E esse lugar normalmente não é um lugar bom. Então o que eu faço hoje em termos de responsabilidade? Eu tento pensar em quais batalhas eu quero entrar, se vale a pena. Eu quero pensar se vale a pena eu comentar tudo, provavelmente não. Se vale a pena eu comprar o barraco dos outros, como eu já fiz e me dei mal. Então é um aprendizado para não errar de novo naquilo que eu errei e, acima de tudo, para olhar por cima do muro e não cagar o meu futuro. Que barraco foi esse aí que você comprou e se deu mal? Ai, cara, teve um bar, faz uns 5 anos isso, em que 2 meninas foram maltratadas, né, em São Paulo. E eu fui lá e defendi as meninas. E as imagens depois mostraram que não foi bem assim. Cara, hoje eu não teria feito isso desse jeito, mas naquela época viralizou e tal. Eu me arrependo, para te falar a verdade. Não de ter defendido elas, mas talvez de não ter esperado um pouquinho mais. Por quê? Porque, de novo, às vezes no calor da emoção, você vai lá e, putz, você faz e tal. E às vezes o que a pessoa está fazendo não é necessariamente aquilo que corresponde como ela está vendendo essa história. E o outro compra. Né? Então isso era uma época ainda pré-cancelamento. Hoje o que eu vejo é que as pessoas cancelam os outros sem nem saber. Vou te dar um exemplo. Teve um restaurante aqui em São Paulo em que a chefe de cozinha ela atacou o Bolsonaro. Estou falando de uns 3 anos atrás. 3 anos atrás. E aí... Helena Rizzo, você falou. Isso. Que agora está no Masterchef. Tá no Masterchef. Bom, é que eu não costumo dar nome, você percebeu, né? De nada, não costumo dar nome de nada. Até porque essa é uma dica, tá, Cazé? Se a gente trabalha com empresa e tal, e eu venho aqui e dou o nome de alguém, sei lá, dou o nome de um banco. Ah, esse banco aqui, ou uso da minha projeção para atacar um banco, alguém que vai me contratar no futuro fala, esse cara aí é barraqueiro. Ele costuma usar a projeção dele para atacar os outros. Porque eu não sou a Anitta. Não estou nesse nível do acima da nuvem que eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou ter outros 50 sponsors. Eu posso me queimar e fechar portas que eu nunca mais vou abrir. Mas qual a diferença entre atacar e criticar? Ai, cara, você tem razão. Talvez não atacar, mas talvez mesmo criticar, dependendo não digo nem do tom da crítica. O problema não é a tua crítica. O problema é como ela reverbera. Então você critica e aí vem 50 pessoas embaixo trazendo os problemas dela. Então vamos pegar um exemplo da Anitta do Nubank. A Anitta foi lá e sou o Nubank. Amanhã a Anitta decide criticar o Nubank por alguma coisa. Todo mundo vira uma crise no Nubank. Sim. Dependendo da projeção que você tem. Porque todo mundo embarca.
Então, só que a Anitta faz isso, amanhã ela vai ter a Skol, Nubank e um monte de marcas que vão contratar. O Mark não. O cara vai olhar e falar, meu, nunca mais chama esse cara. E outra, as empresas conversam, os CEOs migram, vão para outras empresas e falam, esse cara não mais. Então, pegando o exemplo da Helena, só porque é uma coisa engraçada. Ela foi lá e fez um post contra o Bolsonaro. Tá no direito dela, óbvio. Só que ela teve um hate muito grande no Instagram. E quando eu fui ver os comentários, obviamente eu não entrei porque não é da minha conta e não vou fazer esse papel de colocar meu nome lá. Eu vi um cara comentando o seguinte, eu nunca mais coloco os pés aí. Só que esse cara, ele não tinha dinheiro nem para o estacionamento do restaurante. Ou seja, ele entrou num barraco para dizer, olha, eu nunca mais piso aí. Ele nunca pisou, nunca vai pisar, mas ele fez questão de depositar. É como ter alguém apanhando na rua, você não sabe quem é, você vai lá e chuta a cabeça. E isso é o cancelamento. É o cancelamento. Assim, é você nem saber o que está acontecendo, mas você vai lá depositar o teu ódio social. E eu vejo que isso tem sido cada vez mais comum. E eu não quero ser esse cara que compra barracos que eu não sei o que é e vou lá dar o meu quinhão, porque eu não sei, entende? E eu acho que isso é uma questão de maturidade. Eu não vou entrar em qualquer história, eu não vou xingar todo mundo. Eu não chamo o Bolsonaro de genocida, apesar de achar ele um negacionista, apesar de achar ele um cara péssimo para tudo que está acontecendo, que é o cara errado na hora errada e tudo, porque eu acho que genocida é uma palavra que deslegitima muita coisa. Você chama ele de genocida. Genocida é um cara que fecha hospital. Você vai para o sudeste da Ásia, o genocida era o cara que era como os genocidas nazistas. Entendeu? Eu sou judeu. Eu sei o que é um nazista. Eu não acho ele um nazista. Um nazista perseguiu o meu povo, cortaram nossas cabeças, queimaram a gente no forno. Eles não estão queimando o judeu no forno. E espero que não queimem. Então não dá para chamar ele de nazista. Acho que a gente tem que aprender um pouco a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu respeito quem fala. E respeito quem não fala, mas eu não falo. Então hoje eu tento ser coerente com aquilo que eu penso e digo. E comprar os barracos que eu posso bancar. Então, se eu vou comprar o barraco do outro, eu tenho que estar muito seguro com o que eu vou comprar. A pessoa precisa realmente comprovar que ela merece que eu entre. Porque senão eu não vou entrar. E eu acho que isso eu fui aprendendo. A internet é um teste AB. Você erra hoje, tenta não errar amanhã. Né? Só que a gente vive num mundo tão em ebulição. Cara, te dou um exemplo bobo. Eu fiz um texto sobre o Bruno Covas. E coloquei uma foto do Bruno Covas no final da vida. Uma foto super forte dele com a mão, com o filho. Aquilo viralizou pro meu tamanho. Deu 2 dias. Alguém me escreveu, que lindo texto que você escreveu no Facebook. Mas, pô, cara, falar do futebol? Eu falei, que futebol? Simplesmente viralizou um texto não meu, assinado por mim, dizendo o seguinte, quando o Bruno Covas falou que iria para o jogo do Santos, eu neguei, mas eu estava errado. E um puta texto, e no final, Mark Tawil. Aí teve uma página de selo azul que postou e me creditou, e teve 11 mil compartilhamentos. 11 mil compartilhamentos. Quer dizer, se é um texto que vai me prejudicar, eu estaria ferrado. Ferrado. Aí eu escrevi para a página, pedi gentilmente, o cara entendeu, tirou. Mas até isso acontecer, olha o tamanho do negócio. É muito sério. Assim, a exponencialidade no mundo que a gente vive pode te levar a lugares muito obscuros. Uma coisa que a gente gosta bastante de falar aqui no Meu Nome é Correria é sobre a rotina das pessoas, ou se elas têm uma rotina, se constrói, se destrói, como é que você lida com isso? Tem uma série de atividades que você tem que fazer ao longo do dia, você sabe que de manhã você é melhor para isso, à noite não sei o que lá. Como é que você monta a sua agenda? Ai, cara, isso muda tanto, né? Porque quando você tem 30 anos, você age de um jeito. Quando você tem 40, de outro, eu tô indo pro 50. E 50 com 2 filhos pequenos. Então, com 2 filhos pequenos, muda tudo. Eles acordam mais cedo de final de semana, dia de semana tem que levar pra escola. Durante 1 ano e meio dessa rotina infantil, eu trabalhava e acordava 4h30, não via isso acontecer. Então, eu vou te dizer que é um pouco caótico, tem um pouco de montanha-russa. O que eu sinto é que cada vez mais, eu vou usar uma palavra aqui que eu não entendo muito, mas eu vou usar, ciclo circadiano. Né? Cada vez mais o meu corpo está ditando um pouco essas novas regras. E aí eu posso te dizer que eu vou ter a dormir mais tarde, o que não necessariamente é bom. Então eu tenho uma rotina de 6 horas de sono. Eu também não tenho o sono dos deuses, mas tudo bem. Eu durmo 6 horas. Eu coloquei um puff na agência, que agora é mais um espaço, um coworking pessoal, urgência. E eu durmo de vez em quando à tarde, muito pouco, 15, 20 minutos. Faço yoga. Então, essas atividades físicas, elas complementam muito o meu dia. Eu faço um pouco de musculação, um pouco de correria
correria de corrida, e yoga também. Porque é assim, muito se fala de mindset. E eu sigo eu não vou chamar de espiritualista, mas ele tem uma inteligência, vou dizer, mais espiritual. É um cara chamado Robin Sharma, tá? Ele é um escritor canadense. E ele fala que a gente tem 4 impérios internos. 4. A gente tem o mindset, que é a mentalidade, mas o mindset é 25%. Você tem o heartset, que é a questão das emoções, outros 25%. Você tem o soulset, que é a inteligência espiritual, que pode ser a fé em qualquer coisa. Né? O que é fé? Força espiritual. Então, você tem uma inteligência ali que não necessariamente é religiosa, mas talvez em acreditar em alguma coisa, ou talvez não acreditar em nada, mas esse não acreditar também é acreditar em alguma coisa. E por fim, você tem um health set, que é a tua inteligência de saúde, porque morto você não muda o mundo. Então, eu tento alinhar um pouco das 4. Nem sempre dá. Tem horas que eu estou trabalhando muito e esqueço completamente de um ponto. Mas é nítido que quando eu esqueço do lado, por exemplo, espiritual, eu estou muito emocional, eu fico emocional demais. Eu procuro equilibrar. Eu procuro equilibrar também o meu trabalho. Né? Eu trabalho muito de final de semana. E aí que comecei a perceber que eu perdi momentos preciosos com os meus filhos. Preciosíssimos. Então, de um ano e meio para cá, pandemia, eu procurei me forçar no começo, e depois ficou natural, a colocar eles para dormir. Eu me forcei a fazer o que eu chamo de função, minha mulher odeia, mas dar banho, hoje não mais, mas trocar fralda, esse tipo de coisa que homem normalmente acha chato. E a pandemia foi um excelente remédio para nós, os homens, descobrirmos a rotina, a jornada múltipla da mulher. Eu comecei a lavar louça, eu comecei a... coisas que eu não fazia. Né? Eu acreditava que aquilo ali era uma questão feminina no meu preconceito. Aliás, não era um preconceito, era um conceito. E eu fui mudando. E isso me empoderou demais, porque me aproximou dos meus filhos e me fez perceber o seguinte, que, cara, o trabalho pode esperar. O trabalho não é tão urgente assim. Ninguém vai morrer se você não entregar um negócio. Mas aquele minuto que teu filho fala, posso brincar, e você não brinca, esse não volta mais. Porque não é questão de dinheiro, é uma questão de tempo. Né? E eles crescem muito rápido, as amizades se vão. Então, nessa pandemia, de 16 meses para cá, eu procurei ressignificar tudo isso. Tudo que eu vinha vivendo, eu meio que dei um reset e trabalhei diferente. Eu encho o saco da minha mãe, e era minha mãe que me ligava o dia inteiro. Eu procuro ligar para algumas pessoas que eu não ligava. Eu procuro interagir mais com os outros, estar mais presente, falar eu te amo. Falar eu te amo, assim, perder um pouco dessas questões que vieram me construindo até 16 meses atrás. Porque, cara, é isso, a vida passa assim. E eu tô vendo, infelizmente, pessoas irem embora da minha idade ou até mais novas e que não, até me arrepia, e que não tiveram essa oportunidade de falar o que tinha que ser falado, de viver aquilo que tinha que ser vivido. Então, eu tento fazer isso. Eu não tô dizendo aqui que eu sou, nossa, o espiritualizadão, não é isso. Mas eu tento ser presente cada vez mais. Nas conversas, nas interações. Eu dou o meu melhor, assim, sabe? Eu realmente, quando eu tô. Então, por exemplo, eu fui chamado para participar de um grupo de figurinhas, de stickers, no WhatsApp. Só podia comunicar por sticker. Eu fui mandado embora do grupo, de tanto que eu mandava. Então, quando eu entro numa coisa, eu procuro ser intenso. Falei muito, né? Não. Tô refletindo. Te cansei, né? Interessante isso. Então você não, assim, a sua rotina vai, bom, desde a pandemia ela mudou bastante. Mudou. Né? Teve essa questão do trabalho na agência que foi diminuindo, o seu trabalho como um comunicador e como um estrategista foi ganhando cada vez mais. Muito online, né, Cazé? Muito online. Você trabalha sentado com uma tela só, 2 telas, 3. Cara. Você levanta, você faz tiros de 45 minutos. Puta, ótimo. Boa pergunta. É assim, sabe que eu entrevistei outro dia uma mulher, uma especialista em respiração, que é ótimo, aliás, um dia você traz ela aqui, chama Bianca, e ela falou que muitas pessoas nessa pandemia nunca esticaram o braço. Não fizeram isso aqui, ó. Opa, minha barriga tá aparecendo. Assim, ó. O que eu quero dizer com isso? Elas só levantaram os braços para enxaguar o cabelo. Ou seja, a pandemia foi muito ruim para muita gente que não se exercitou, que não se preocupou em dar uma volta no quarteirão e que fica muitas horas sentadas. Pensando nisso, eu comecei a usar o digital também para minha saúde física. Então eu faço yoga online.
eu procuro, por exemplo, me nutrir aí espiritualmente e até conteudisticamente de outras leituras, de outros podcasts. Comecei a ouvir Meu Nome é Correria na pandemia. Eu começo a me nutrir de bolhas que não são as minhas. Isso me alimenta. Eu conversar Mas com você tem hora para isso? Você faz... Cara... Ah, não, agora eu tô com vontade de assistir o podcast, aí você vai ouvir o podcast, não, eu vou escrever não sei quando. Não, eu me perco ainda nisso. Eu gostaria de ter mais horas. Eu gostaria de ter mais horas? Não, minto. Eu gostaria de usar melhor as minhas horas. Eu não tenho esse papo de, meu dia deveria ter 30 horas. Não deveria. Mas eu ainda peco no sentido de me perder. Você sabe que a gente é interrompido ao longo do dia pelo menos 30 vezes. 30 vezes. 30 vezes? 30 vezes. E aí, tô falando de um dia normal. Pandemia com criança em casa é 200, né? Mas cada interrupção demora para que a gente volte uns 10, 15 minutos. Para que a gente volte a se concentrar. Então você imagina o teu dia com o cachorro que passa, o marido de toalha, o terceiro que grita. Não dá. A gente está em casa trabalhando com má ergonomia. Você senta numa cadeira que não é uma cadeira de trabalho. Né? Você acorda de manhã, vou para a sala. No começo era tudo legal. Agora as pesquisas mostram que a gente não consegue mais ter saúde para isso. Então o que está se criando, Cazé? Um tipo de coworking chamado Close to Home Office. O que é isso? É um coworking em bairro residencial. Porque as pessoas não conseguem trabalhar de casa, mas também não vão atravessar a cidade para ir estar vindo na Paulista, falando aqui de São Paulo. Já está mudando o jeito de trabalhar. E eu acho que o jeito de trabalhar vem com a questão de rotina. Eu ainda me perco sozinho, porque eu quero, entrando numa rede social e passando um tempo que eu não deveria. Eu me perco. Então, a palavra que é disciplina, né? A palavra que é acabativa e não iniciativa. Porque eu tenho um monte de iniciativa, mas eu preciso ter acabativa. Entende? Acabativa. Isso tem em inglês. Achiever. O cara que tem uma acabativa é um cara que ele termina o curso. Eu comprei curso na pandemia que eu não assisti. E um monte de gente deve ter comprado o curso que não assistiu. Um monte de gente comprou livro que não leu. E isso é ruim, porque te cria a procrastinação, que é não fazer o que tem que ser feito, ela te cria uma angústia. Você fala, puta, eu paguei o curso, mas não vi. Puta, o livro tá lá do lado da cama, eu não leio. Isso começa a te trazer uma angústia, que é muito ruim. Então é melhor você ter micro hábitos, e eu tenho tentado colocar os meus. Então, pelo menos fazer um esporte por dia. Quando eu não consigo, eu tento compensar pelo menos 3 vezes por semana. Tento tomar um pouco mais de água, me alimentar um pouco melhor, ficar com os meus filhos, que faz parte desse equilíbrio. E quando isso não acontece, cara, nítido. Eu começo a ter problema. Ou eu fico muito mais nervoso, mais irritado, ou eu sento e não consigo me concentrar para escrever. Eu gostaria mais de ter essa rotina, essa disciplina. Hoje das 2 às 4 eu vou escrever. Mas o nosso trabalho, teu e o meu, é um trabalho muito intelectual, que depende muito da inspiração. Se eu sentar das 2 às 4 e a minha inspiração vai ter vindo de manhã, eu não vou conseguir fazer. Então eu tenho um problema de disfunção nesse sentido. Eu não consigo ter, vou sentar, agora é meu momento, né? Gil do Vigor. Não dá. Gostaria, mas não consigo. Como é que é a sua relação com os fones de ouvido? Assim, você usa muito os fones de ouvido para trabalhar? Uma vez eu escutei alguém falar que o futuro não vai ser do device, o futuro vai ser do fone. As pessoas vão fazer coleção de fone. Eu falei, que maluco. Eu devo ter de verdade de 8 a 10 fones. Fones bons, de marcas distintas, e o único que eu não tenho é esse aqui. Sabe por quê? E eu escutava Meu Nome é Correria e via que no final tinha um presente. Então eu falei, será que um dia o universo vai entregar? Então, olha, pode pegar aqui. Posso pegar? Sim. E você sabe que esse aqui... TWS, True Wireless da Philips. Esse eu não tenho, sabe que ele é... Olha, tá até ligado. Ele tem uma característica que é uma característica difícil de ter, que é... Primeiro, ele tem uma... Primeiro que eu uso muito fone Bluetooth, o que é maravilhoso, né? O fone Bluetooth é sem fio, você pode fazer o que você quiser. Então, eu consigo hoje, por exemplo, eu coloco uma música e digito, eu consigo tirar o barulho dos meus filhos para ouvir, eu consigo fazer todo o meu esporte escutando. Eu levo o celular, coloco ali um streaming, fone sem fio, não me atrapalha na esteira, consigo assistir. E é incrível. Então, mesmo quando eu viajo, eu costumo levar 2 a 3 fones, porque ele é melhor para eu ler, o outro ele é mais anti-ruído, o terceiro talvez para o avião, entende? Entendo. Quando eu saio, tem uma função específica. Né? Quando eu saio para o shopping, por exemplo, eu nunca estou sozinho. Eu sempre, shopping para almoçar ou qualquer outra coisa, ou para um restaurante, eu levo o fone.
Então eu almoço muito sozinho, para mim é um companheiro. Assim, é quase tão ruim sair sem celular quanto sair sem fone. Agora você tem o melhor, então. Uau. 18 horas aí de reprodução. Nossa, incrível. E carrega na própria caixinha mesmo, tem cancelamento de eco, isso aqui é legal. microfone. Incrível. Para ajudar ainda mais você nesses planejamentos estratégicos, corporativos, jurídicos, físicos. O inimigo público número 1. Public Enemy. Você usa muito fone? Você escuta sim, muito? Sim, eu uso bastante fone. Você é um cara também de eu acho de que música, fone assim? é a sensação que eu tenho. Não, pelo contrário, eu sou de ausência de ruídos. Assim. É mesmo? É. Tipo, você era budista ou ainda é? Eu sou budista, sim. Acho que eu Mas me lembro eu de uma sempre tive história muitos assim. problemas com som, cara. E os sons, eles ganhavam, assim, quando eu tinha momentos tensos, estava na escola, prova de geometria, dificuldade em resolver os problemas, o som dos compassos, dos esquadros. É mesmo? Tudo isso vira um ritmo, cara, assustador. É Nossa, mesmo. Escolas opressivas, né? Precisamos falar sobre isso. Meu, que incrível. Hoje em dia existe uma corrente assim, bastante forte, né? Tanto na produção de devices quanto na produção de som também. Né? São os white noises, né? São aqueles barulhos que você ouve, mas que te trazem. Não é uma música, tipo, por exemplo, o barulho do ar-condicionado, o barulho intrauterino, o som. Olha que interessante, eu não conhecia isso. Chama white noise. White noises, são barulhos brancos, assim, são coisas que trazem. Eu escuto um FM online chamado Brain FM. E eles colocam músicas que são músicas que não têm uma característica de cantoria, de canção, mas eles colocam alguns barulhos, não sei se é binário que chama, tipo frequências, no meio. Sim. Então me dá uma concentrada, assim. E eu vou experimentar boa com esse Philips aqui. Muito legal, muito Adorei. bacana. As pessoas que ainda não seguem você, quiserem acompanhar você nas redes sociais, onde é que elas vão? Só tem uma arroba. Marctawil. MarcTawil. Eu tô em todos. Aliás, essa é uma dica que eu dou, viu, Cazé? Todas as vezes que você puder criar uma rede social ou que você tiver, o melhor é que você tenha uma arroba só. Fica mais estético quando você mostra para os outros, mas é mais fácil de te encontrar. Então, se você quiser colocar, por exemplo, Cazé Pessini é uma coisa. Cazé Peçanha já vai atrapalhar. Cazé BR ou Cazé TV começa a confundir. O ideal, todas as vezes que você for criar uma rede social, é ter a mesma nomenclatura. Porque aí as pessoas te encontram e, de preferência, com a mesma foto. Porque as pessoas sabem que é você. São dicas simples, mas que fazem grande diferença, né? Porque a pessoa identifica você mais rapidamente, não fica naquela dúvida. Exatamente. Será que é ele mesmo? Exatamente. É outro Tawil, é o irmão, vai saber. Você me confundiu. Porque antes começou como Cazé Pessini. Isso. Aí virou Cazé Peçanha. Aí voltou para Pessini. Começou com Cazé, virou Cazé Peçanha. Então, aí ficou... Aí eu peguei os primórdios. Eu quero sumir. Então eu falo assim, eu ponho as fotos diferentes, as arrobas são distintas. É todo tipo de coisa. Bom, você que também que quiser rever esse episódio aqui, você já sabe, ou então assistir os demais episódios do nosso Meu Nome é Correria, é só acessar o nosso site, meunomeecorreria.com.br, ou então nos procurar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @meunomecorreria, não tem Meu Nome Correria. Mark Tawil, muito obrigado pela sua presença aqui e espero que das próximas vezes a gente possa, junto com essa camiseta aí de Public Enemy, inimigo público, reformular um pouco, ajudar nessa reformulação aí desse novo normal, que não pode ser normal, né? Tem que ser um anormal melhor, porque o normal anterior já estava ruim. Tava demais, quero te agradecer, dizer que sou teu fã, você sabe disso. Sou fã desse podcast desde a primeira temporada, estou muito honrado. Obrigado a vocês, a Philips, toda a rapaziada aqui. E que a gente tem empresas melhores para o mundo mesmo, é possível. E pela primeira vez a gente tem a oportunidade de ressignificar, de usar essa placa em branco para ir para onde a gente quiser. Então que a gente vá para frente. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu.